nossa pele vai estar flácida, nós vamos estar envelhecidas. Muitas pessoas têm medo, né, de envelhecer. Mas eu, pelo menos na minha cabeça, acho que cada ruga vai contar uma história da minha vida. Então, não vai me incomodar. Obviamente, a gente vai sempre usar o máximo de artifícios para combater tudo isso, né? Mas são mudanças inevitáveis, não depende da gente. Se ontem, né, você teve seus filhos, depois seus filhos, os netos, você ajudou a alimentar seus filhos, ajuda a alimentar seus netos, futuramente, seus netos vão te ajudar a te alimentar. São mudanças que são inevitáveis, não cabem a nós. E aí, muitas vezes, a gente tem medo do futuro, a gente tem medo de envelhecer, a gente tem medos assim que, na verdade, escapam, as circunstâncias escapam da nossa possibilidade. A gente não consegue controlar isso. Na realidade, tem muita coisa que a gente pensa em agir como se fosse Deus, mas nós não somos Deus. O que vocês acham dessas mudanças que são inevitáveis? Vale a pena a gente ter medo de mudança? Ou encarar como desafios que podem nos levar a lugares mais altos, a um maior crescimento? O que vocês acham? Diante de mudanças inevitáveis, qual a opinião de vocês? Preocupa vocês? Ou não? Quando eu estava no mundo, eu achava que estava tudo bem. O que fazia estava ótimo, né? Mas quando eu conheci o caminho da verdade, com a mudança, eu não foi uma mudança muito difícil na minha vida. Mas é fácil? Toda mudança é fácil? Não. Não. Assusta? A mudança assusta? Por exemplo, né? De 2019 para 2020, a gente teve aí uma pandemia, uma mudança assim drástica nas nossas vidas. Qual foi o primeiro sentimento que vocês tiveram? Oba, legal! Eu acho que o normal quando não, a gente tem assim receio do desconhecido, né? Nós não sabíamos o que estava chegando, as mudanças trazem novidades que a pessoa, o ser humano tem aquele receio, como é que vai ser, né? E as mudanças também você tem que fazer escolhas, né? Você tem que renunciar a algumas coisas, que nem a velhice, né? A gente renuncia à juventude, a gente vê que não dá mais para correr como corria, não dá para fazer certas coisas que a gente fazia quando tinha 30 anos, quando chegar lá para os 70, 80 anos. Então, a gente tem que fazer escolhas, e eu acho que é aí que vem o processo de amadurecimento e crescimento, tanto espiritual quanto mental também, né? Como pessoas que estamos aqui na Terra. E eu acho que as mudanças fazem parte da vida e a gente tem que vê-las como um momento de crescimento. Sim, muito bom, Márcia. E em relação à pandemia, por exemplo, no início da pandemia, muitas pessoas ficaram com medo, né? Cumpriam realmente todo o protocolo de segurança, mas até os dias de hoje tem pessoas que negam a pandemia. Eu já ouvi de muitas pessoas me perguntando, mas você já viu alguém morrer com esse vírus? Você acredita nisso? Isso não é invenção da televisão? Tem pessoas que vivem na negação em relação à pandemia, acreditam? São pessoas que não usam máscaras, são pessoas que aglomeram, elas estão negando. Porque, sem sombra de dúvida, a pandemia traz dor, a pandemia mexe com o nosso lado emocional, porque é um perigo invisível, é uma iminente morte que pode chegar a qualquer momento. Então, é algo assustador. E que isso acaba gerando em muitas pessoas, para se proteger dessa dor,
né, emocional que a pandemia gerou em toda a população de uma forma geral, as pessoas simplesmente, muitas, começaram a negar a pandemia. Por isso que é tão difícil a gente ver realmente a população de uma forma geral. Ela Inclusive, até cumpre para o tomar protocolo remédio, né? Até para tomar remédio. também. Acha que não, começa a ter os sintomas e fala, não, não é não, isso é uma gripezinha. Negam mesmo, Uhum, até custam ir ao médico. Às vezes se recusam a exatamente. procurar o médico. Isso aí eu então Uhum. concordo com você. Porque está na negação, né? E quais são as consequências dessa negação, Márcia? Se demora a procurar o remédio, demora a procurar o médico, o que vai acontecer? Tanto na pandemia, tanto com o coronavírus, quanto qualquer doença, se você negar a doença, você vai ser prejudicada, ou até chegar a óbito. Exatamente, exatamente. Você pode Qualquer doença. gravar o seu quadro e aí vai ser mais complicada a cura, né? Então, o Exatamente. passo é a gente admitir, né? Admitir o problema, encarar ele de frente, confrontar realmente, né? Mas o que significa admitir? Primeiro, dizer a verdade sobre nós mesmos, parar de justificar nossas atitudes. Que nem no vídeo. Eu comi 2 chocolates. O que tem? Eu estou de dieta, mas eu comi só 2 chocolates. Maria comeu 3. O que significa Maria, né? É uma desculpa muito, né, da descabida. Sair da negação, né? Admitir é sair da negação, é reconhecer, né? É enxergar a verdade, ter permissão de ser quem somos, como somos, e não usarmos máscaras. Aprender a expressar nossa dor perante Deus. Por quê? A gente pode até fingir para as pessoas, até fingir para nós mesmos, mas a gente não vai fingir uma dor para Deus. Deus nos conhece, né? Ainda quando a gente estava no ventre da nossa mãe. Então, é importante que a gente aprenda a expressar a nossa dor durante a oração, naquele momento que a gente abre o nosso coração para Deus. Isso é libertador. E se a gente tem um lugar seguro, como esse que estamos criando a partir do dia de hoje, entre nós, no qual a gente pode abrir o nosso coração com a certeza que não vamos ser julgadas, com a certeza que não vamos ser apontadas, não estamos aqui para ver conceitos, estamos aqui para ser ouvidas com amor, carinho e termos aceitação. Isso é libertador, né? Admitir é muito importante, porque só admitindo é que a gente vai encontrar a cura, né? E todas essas dificuldades, indiscutivelmente, elas surgem da família disfuncional. A família disfuncional, qual é a família disfuncional? Eu acho que, na realidade, são todas as famílias são disfuncionais, porque todos nós, seres humanos, somos pecadores, nós temos limitações, a gente, o bem que a gente quer fazer, a gente não faz, a gente sempre faz as coisas erradas que podemos fazer. Então, não existe aquela família das redes sociais, que antigamente a gente encontrava no anúncio da margarina, né? Na realidade, não existe. É exatamente no seio familiar, como a Camila bem exemplificou, é que surgem as dores, as feridas, né? As mágoas. Realmente no seio familiar que mais a gente magoa e é magoada, né? E aí surgem todas as feridas, todos os problemas. E não adianta a gente jogar e negar. Enquanto a gente estiver jogando os problemas para debaixo do tapete, fingindo que eles não existem, a gente não vai encontrar. E se a gente não encontrar a cura, a dor vai existir, ela vai continuar doendo, ela só vai crescer se você não buscar o remédio. Então, a partir de hoje, a proposta é iniciarmos uma jornada para a nossa recuperação, para a nossa cura, para o nosso tratamento. Se cada um aqui aceitar participar, né, dessa jornada, que é uma jornada centrada em Jesus Cristo, baseada no poder
Deus, aí vamos obter crescimento espiritual, vamos obter transformação emocional. Porque se a gente verdadeiramente consegue tratar dos nossos problemas emocionais de acordo com a direção de Deus, a gente consegue crescer espiritualmente. Enquanto a gente não trata das nossas dores, como é que a gente vai crescer, né, espiritualmente, para nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao Senhor? Isso não vai acontecer, né? Cada uma deve permitir aliviar a sua bagagem de vida de coisas desnecessárias, como mágoas, fracassos, feridas. Muitas podem estar presas à culpa aqui nesse grupo. Você pode continuar se utilizando por alguma falha no passado. Você pode imaginar que no mundo ninguém é tão mal como você, ninguém pode te amar de verdade, ninguém pode te perdoar por coisas terríveis que você já tenha feito na vida. Isso é mentira, isso não é verdade. Talvez o inimigo de nossas almas até esteja apontando o dedo para a gente na ferida, né? Mas Deus já nos perdoou e Deus pode nos perdoar, né? A cada erro e arrependimento que a gente venha a ter. Por todos os nossos pecados, Jesus já morreu na cruz, né? Então, toda mágoa, toda dor, toda ferida pode ser curada. E essa cura a gente encontra onde? Principalmente na verdade. E qual é a verdade? A palavra de Deus, né? Então, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que eu odeio. E aí, eu achei essa frase no Google que eu achei muito interessante. Muitas vezes o sentimento é liberta-me de mim, Senhor, porque a gente muitas vezes faz aquilo que não queria fazer, né? E mesmo tendo consciência, a gente precisa, em alguns momentos, orar muito nesse sentido: liberta-me de mim, porque a minha natureza pecaminosa, a minha natureza humana, muitas vezes me aproxima muito mais do pecado do que de Deus. E aí, por que acontece isso? Né? Principalmente porque, na maioria das vezes, a gente está negando o problema. Na maioria das vezes, na negação. E é por isso que é importante a gente estar pensando e refletindo no dia de hoje sobre a negação, porque só saindo da negação que a gente vai encontrar cura. E a gente pode ter as nossas vidas transformadas? É uma pergunta que eu gostaria de responder. Podemos ter nossas vidas transformadas pela verdade? Sim, com certeza. Aqui a gente tem alguns exemplos. Quem é que consegue identificar aqui esses exemplos? Mulher samaritana. Isso, a mulher samaritana, isso mesmo. E o que aconteceu com a mulher samaritana? Ela teve a vida dela transformada? O que transformou a vida dela? Teve a vida dela transformada. Por quem? Por Jesus, quando ela conheceu a verdade. Exatamente. E muitas de nós também tivemos esse encontro com Jesus, que nos fez mudar a direção das nossas vidas. E indiscutivelmente já fomos transformadas, mas dia a dia precisamos nos transformar cada vez mais. Pardon. E interessante o que eu vejo também da mulher samaritana, que quando Jesus falou a verdade sobre a vida dela, ela não negou, né? Ela aceitou a verdade de Jesus. É verdade. Ela não estava na negação, não. Ela aceitou. Né? Ela realmente fazer uma não justificativa negou. ali, né? Não, mas eu sou assim porque, né? Exatamente. Mas ela se quebrantou quando ela se deparou com a verdade que é Cristo. Exatamente. A verdade absoluta, nua e crua, né, que Jesus, né, fez confrontá-la de uma forma assim que não tinha como justificar
negar de maneira nenhuma. Ela realmente foi algo assim impactante, que a transformou de uma maneira tremenda. Realmente, realmente. E a outra? Quem é essa aqui? Ó? Essa aqui é aquela mulher que encontrou Jesus ressurreto. Quem é? Maria Madalena. Maria Madalena. Ela teve a vida transformada? O que vocês acham? Muito. Teve a vida transformada também. Aham. E agora, de ambos os casos, né, o que foi importante e fundamental para ocorrer essa transformação? Elas aceitaram. Elas aceitaram. Elas aceitaram, e elas aceitaram de quem? Essa possibilidade da transformação. Elas aceitaram a transformação de Jesus para uma vida nova. Exatamente. Jesus deu essa oportunidade e elas agarraram com unhas e dentes. Elas não ficaram na negação, elas não ficaram se justificando, elas aproveitaram essa oportunidade. E aí eu pergunto para vocês estão dispostas a ter uma oportunidade de transformação na vida de vocês? Amém. Sim. Sim, muito bem, muito bem. Então, por isso, não permitam mais que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo, né? Aquela velha criatura morreu, né? Tudo ficou lá no passado. O passado é até bom para a gente lembrar de vez em quando, para não cometer os mesmos erros, mas a gente não deve ficar agarrada lá no passado, né? A gente tem que estar agarrada no presente, no aqui e agora. Então, eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fosse uma coisa sem importância e dizem, vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal, né? Quem é aqui que de repente está caminhando na rua, encontra um conhecido, está muito triste, muitas vezes precisando de uma palavra de incentivo, e aí a pessoa pergunta, como é que você vai? E você simplesmente diz que está tudo bem, e no entanto está tudo muito mal. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já aconteceu. Já, muitas vezes. Já, né? Já. Agora, muitas vezes, não é nem que estejamos na negação, muitas vezes o outro não está perguntando de verdade, né? Também acontece isso. Verdade. As pessoas perguntam por perguntar. Por né? educação. Por educação. E aí, por educação, a gente também o que faz? Tá tudo bem. A gente diz que está tudo bem, né? Mas aqui vale isso entre nós? Não. Não. Com a gente vai ser diferente. E aí, como conclusão, né, do tema de hoje, nós devemos reconhecer que não temos o controle das pessoas, circunstâncias das nossas vidas, dos nossos pensamentos. O que nos liberta para vivermos a vida como ela realmente é. É necessário a gente reconhecer que não somos Deus. A gente não consegue controlar as circunstâncias, né? Não devemos perder nosso tempo e energia lidando com o passado, temendo o futuro. É importante que a gente viva o presente, o aqui e agora. Precisamos de ajuda para vencer a negação, que nos mantém estagnados diante das nossas vidas. E podemos encontrar essa ajuda principalmente em Deus e também num grupo seguro. Mas aí, eu pergunto para vocês, o que é um grupo seguro? Acho que seja um grupo seguro. O que eu estou chamando de grupo seguro? Alguém é um grupo que a gente confia, né?
É um grupo que a gente confia, né? Você abriria o seu coração para uma pessoa fofoqueira? Não, né? Porque tudo que você disser, ela vai espalhar para toda a vizinhança e isso não é legal, né? Não dá para ser feito dessa forma. Muitas pessoas nos dias de hoje, elas procuram um psicólogo, um profissional, um terapeuta, exatamente por não ter confiança em abrir o seu coração com um amigo. Que muitas vezes, né, o que o psicólogo, o terapeuta, ele faz? Ele dá conselhos? Ele não dá conselhos. Ele simplesmente ouve. Ele só ouve. E, na realidade, ele tenta traçar um paralelo que o próprio indivíduo, o próprio cliente, o próprio paciente vai encontrar o seu caminho, vai encontrar a solução. Né? Ele vai mostrando, delineando alguns caminhos e a própria solução o indivíduo vai encontrar sozinho. E isso é bem triste, né? Cada vez mais o ser humano está ficando cada vez mais isolado, cada vez com um número bem reduzido de amigos, né? Quem aqui conseguiria contar o número de amigos para os quais você abre o seu coração com os dedos das duas mãos e com os dedos dos pés? Mais de 20 amigos, mas amigos de verdade. Aquele que você abre o seu coração com segurança, aquele que você chega no ombro, aquele que você carrega para sua casa e você está na casa dele, você precisa. Quem consegue contar com mais de 20 amigos? Eu falo para vocês que eu consigo contar os dedos de uma das mãos. E nem uso todos os dedos. Nem uso todos os dedos. Agora, será que Deus quer que a gente tenha amigos? É importante ter amigos? Sim. Eu acho que sim. É fundamental. Qual foi a maior dificuldade que a gente sentiu agora com essa pandemia? Distanciamento social. A falta de mais um abraço. É algo assim muito triste. Aumentou de uma forma significativa o número de suicídios, porque as pessoas tiveram que se isolar, as pessoas estavam com muito medo, as pessoas muitas não conseguiram lidar com toda essa dificuldade, né? E eu não sei, eu acho que a gente não vai conseguir tempo, né, Mônica, para dividir até às 9? Não, a gente não vai ter. Então, tudo bem. Mas está ótimo, está ótimo. Eu vou seguir em frente. Gostaria de ler com vocês a oração da serenidade, que todo grupo de ajuda realmente se baseia muito nessa oração, ela é muito conhecida, e eu trouxe para vocês também. Não sei se eu teria uma voluntária para ler, eu não ouvi a voz de todas as pessoas, então alguém que ainda não falou, poderia ler a oração da serenidade? Glorimar, boa noite. Sim. Boa noite, Lana. Eu posso ler, inclusive eu queria compartilhar com vocês, quando eu morava no Meia, eu participava da Igreja Batista lá, desse programa que você se baseou. Sim. Eu participo desse programa na Igreja Batista da Barra. Ele é maravilhoso, era a Igreja Batista de Carioca. Sinto muita falta. Mas vamos lá, vou ler. Pode ler? Sim, te agradeço. Tá. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para discernir entre as duas, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, percebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando esse mundo cheio de pecados, como ele é, assim como fez Jesus e não como gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo,
se eu entregar à tua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Muito obrigada, Lana. Muito obrigada. No início, nós não oramos porque eu comecei com louvor. E eu considero o louvor uma oração, tá? Vamos explicar para vocês como é que vão funcionar os pequenos grupos, né? A ideia é sempre a gente ter uma apresentação para o grupo inteiro e depois nos dividirmos em grupos menores. Hoje a gente não vai ter tempo hábil para isso, né? Mas como é que vai funcionar os grupos? Quais são as diretrizes que a gente vai considerar? Primeiro, fale de você. A gente tem muita mania, eu acho que é até um vício de linguagem, falar a gente, só que aqui não vai valer isso, a gente vai falar eu. Sempre o foco vai ser você, os seus próprios pensamentos, os seus próprios sentimentos e as suas próprias ações. É sobre isso que você vai falar o tempo inteiro. Então, sempre usar, né, e começar a frase usando eu e nunca a gente, né? Você vai falar por você e não por todos. O tempo. É importante que todos falem, é importante que a gente ouça todos com muito respeito, né? Com muito amor e muito carinho. Então, a fala vai ser limitada, de 2 minutos para cada um. E a gente vai usar os cartõezinhos, eu acabei não trazendo os cartões para mostrar para vocês, mas a gente vai ter cartões, o cartão verde, mostrando que ainda há tempo, o cartão amarelo, que é para você começar a resumir a sua fala. Obrigada, Márcia! E o cartão vermelho, que vai para você interromper a sua fala, porque já passou os 4 minutos. Então, para que todos tenham oportunidade de falar, a gente vai ter que limitar, né, os participantes do grupo. Silêncio é muito importante. Não deve haver nenhuma conversa paralela. É importantíssimo ouvir o outro em silêncio, com atenção, amor, a gente vai ter que prestar muita atenção no que cada um tem a dizer. Agora, Lorimar, eu gostaria de colocar alguma coisa no silêncio, porque às vezes, numa aula ou qualquer outra coisa, a pessoa tem alguém que entra na sala e a pessoa começa a ter uma conversa com aquela outra pessoa dentro da sala, achando que a gente não está ouvindo, mas estamos ouvindo tudo. Então, cuidado com isso também. É verdade. E agora fica mais evidente ainda. O online não cabe mesmo isso. A gente vai ter que fazer silêncio enquanto um está falando, o outro para, né? Para ouvir com atenção. Isso é fundamental. O respeito. Apoiar uma a outra. Na realidade, não significa consertar a outra. A gente deve evitar julgamentos, evitar críticas e evitar conselhos. Ninguém aqui vai dar conselho para ninguém, né? Se alguém quiser um conselho, depois liga para Maria, liga para né, para conversar, mas no grupo não cabe, né, conselho. Anonimato e sigilo é fundamental, né? Tudo que for partilhado no grupo permanece no grupo. Eu sei daquela, né? A mulher quando casa passa a ser uma única carne, mas tudo que for dito aqui não é para contar nem para o marido, né? Vai ficar aqui. É uma sim, mas deve ser. Um parêntese que eu acho também, não sei se a gente já falou, às vezes a gente faz a live na sala, perto do marido, dos filhos, sim. Então eu acho que nessa nossa reunião tem que ser reservada no nosso quarto, entendeu? Bem lembrado, e ouvir, porque às vezes, sem querer, alguém fala uma coisa e... Isso é importante. É verdade. Isso é fundamental. Quem não tiver, né, um lugar que, de repente, a família, você não consegue se isolar
vai ter pessoas circulando. Você, por favor, use um fone de ouvido, né? E na hora de você falar, você fala um pouco mais baixo, bem próximo ao microfone, né? Para você ter o mínimo de privacidade. Mas é muito importante a questão da segurança, de tudo que for dito, não vai dar, né? Eu volto a dizer, não é para contar nem para o seu marido, que é carne da sua carne, ok, mas não cabe. Nesse sentido, o anonimato e o sigilo é fundamental, tá? Tudo que for dito aqui, permanece aqui. A linguagem, não devemos usar linguagem ofensiva, vulgar, mas eu creio que isso, né, num grupo que está de recuperação centrada em Cristo, isso não vai acontecer, mas vale a pena a gente estar lembrando, né? O fone de ouvido eu já falei, né? Todos precisam estar de fone de ouvido. Caso, por exemplo, eu estou na minha casa, no segundo andar da minha casa, num cômodo, o resto da família está toda no primeiro andar, então tenho certeza que ninguém está ouvindo o que eu estou falando, e ouvindo o que vocês estão falando. Eu estou usando o computador e eu uso as caixinhas de som do computador, mas eu estou num lugar, num ambiente completamente isolada, tá? A câmera, escrevi errado, escrevi câmera. A câmera, ela deve estar ligada, né? Para a gente ver vocês. Isso é muito importante. Por quê? A distância, né? A gente até pensou bastante antes de começar o grupo. Será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Mas funciona sim. Por quê? Na realidade, eu creio que é dirigido por Deus, né? E aí vai ser Deus, vai ser o Espírito Santo que vai estar conduzindo, que vai estar nos possibilitando abrir os nossos corações, abrir os nossos ouvidos, e funciona assim. Essa câmerazinha, né, você olha assim, olho no olho com aquela câmerazinha, esse olhar e essa voz vai atingir o coração de quem está lá do outro lado. Atinge, né? Amém. É mérito meu, é mérito de Deus. Realmente, eu participo de grupos e que funciona sim, mas funciona pela graça do Espírito Santo, né?